Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar da primeira temporada de His Dark Materials. Essa série é baseada nos livros do Philip Pullman, se eu não me engano são 3 livros e acho que essa primeira temporada vai adaptar o primeiro. Como vocês puderam perceber já, eu não li os livros. Então o que eu tentei fazer foi conversar um pouco com a Maria aqui do canal. Na verdade ela ia gravar essa crítica, ela acabou não conseguindo. Ela já leu os livros e a gente conversou um pouco, só para eu saber um pouco mais sobre os livros e tal. E ela, como fã dos livros, ela estava gostando bastante da adaptação da série. Mas o que eu vou fazer aqui é mais focar na análise da série, na análise do que eu vi, porque não tem como eu analisar a adaptação em si, já que eu não li o conteúdo original. E confesso que eu tava com um pouco de pé atrás antes da série estrear e tal, quando ela foi anunciada, porque eu acho que ali desde Harry Potter funcionou bem, depois veio Jogos Vorazes que também funcionou relativamente bem, mas depois disso começou a vir um conteúdo atrás do outro, nessa pegada meio infanto-juvenil, com um pouco de fantasia, e um protagonista que é o grande escolhido. E se algumas obras até conseguiram achar um universo delas, a maioria acabou sendo só uma repetição de conceitos. Então vem, por exemplo, a saga do Divergente, que é muito parecido com o que foi feito antes, e depois vem mais um monte. E eu confesso que eu estou um pouco cansado desse tipo de obra que se parece muito na mesma pegada dessas obras infanto-juvenis de fantasia. Só que aqui, apesar de His Dark Materials ser também uma fantasia, de certa forma, com um protagonista mais jovem, que é como se fosse o escolhido e tal, ela consegue achar um universo próprio. E eu falo isso muito nas minhas críticas, que é algo que eu levo muito em consideração. Na verdade, a primeira coisa que eu sempre olho é o como uma obra consegue construir um universo só dela e como ela consegue tentar ser original em muitos aspectos. E acho que nesse sentido o Jack Thorne foi muito bem sucedido. A gente consegue perceber um universo particular aqui em His Dark Materials, tanto visualmente quanto nos conceitos apresentados nesse universo. Então vai ter a questão dos Demons, do Magisterium, do Pó e muitos outros conceitos que vão ser trabalhados aqui, ao mesmo tempo que visualmente ele vai trazer um pouco de coisas mais antigas, de elementos mais antigos, até da Igreja Católica e até nas construções, só que ao mesmo tempo tem algumas tecnologias a mais nesse mundo, e um pouco de fantasia também. Então acho que toda essa mistura ela acaba funcionando de forma orgânica, não parece elementos jogados de qualquer forma só para parecer diferente, não. Esse universo ele tem uma consistência, ele parece algo real. E mais do que isso também a série consegue, ao mesmo tempo que funcionar para um público mais jovem, ela também consegue funcionar para um público mais adulto. E ela tem umas certas complexidades, tem alguns elementos que a gente pode ir mais a fundo, analisar eles, o que eles podem significar, até mesmo a ligação das pessoas com seus demons. Então é tudo isso que eu gosto muito nesse universo de His Dark Materials. Outra coisa é o uso do CGI, que funciona muito bem aqui em vários momentos, até os demons, a maior parte deles, não todos, mas a maior parte deles é bem feita, os próprios ursos, o Yorick aqui também é muito bem feito. Só em alguns momentos me incomoda quando eles vão falar, aí eu acho que começa a ficar um pouco artificial e tal, mas no geral funciona bem. E a série em muitos momentos até tenta esconder os demons, porque dá pra ver que é por causa do orçamento. A gente sabe que série de TV não tem tanto orçamento, CGI é uma coisa muito cara, então é até compreensível que em muitos momentos eles escondam os demons das pessoas, justamente por uma questão financeira. Eu gosto muito também dos personagens apresentados, gosto muito da Lyra, ela é uma bela protagonista, uma protagonista forte, que ela não é só a escolhida por ser a escolhida. Não, a gente consegue ver a inteligência dela, a gente consegue ver ela agindo, a gente consegue ver o porquê ela é diferente de todas as outras pessoas. Mas é legal que a série não foca só nela, a série dá muito espaço para os coadjuvantes. Então a gente vai ter o Lee, a gente vai ter o Yorick, a gente vai ter os Gípsios, e todos são muito bem desenvolvidos, a gente entende mais do que a função deles na trama, os dramas dele, o porquê eles estão fazendo aqui, as motivações, e o mesmo vai valer até para os vilões, ou para o que parece ser a grande vilã aqui dessa primeira temporada, que é a Senhora Coulter, interpretada também maravilhosamente bem pela Ruth Wilson, e o roteiro aqui vai dar base suficiente para ela não ser apenas uma vilã caricata. A gente entende o porquê ela está fazendo aquilo, ela acha que ela está fazendo bem
com tudo aquilo que ela tá fazendo, a gente entende as relações dela, a relação dela com a Lyra é uma relação bastante complexa, e aí vai entrar até um pouco a hipocrisia da personagem, que tá usando ali as crianças como cobaia, só que quando envolve a Lyra nisso, que é a filha dela, aí ela já não fica tão feliz, aí ela já não quer que aquilo aconteça. Então eu gosto que aqui os personagens eles estão muito longe de ser rasos, e sempre bons personagens melhoram o nível da história, deixa o público mais envolvido com aquela narrativa. Eu gosto também como caminha a narrativa, a série parece que ela começa querendo apresentar alguns conceitos, sendo um pouco mais expositiva, para o público entender primeiro aquele universo. Tem alguns episódios mais fracos ali no começo, talvez o segundo, o terceiro e tal, e aí aos poucos ela vai amadurecendo, vai evoluindo a narrativa e vai ficando mais para um público um pouco mais adulto também. Então ela vai ter alguns momentos mais tensos nos últimos episódios, no sexto ali, que vai até fazer uma referência talvez aos experimentos nazistas, e que vai também se ligar com muitos países que hoje em dia ainda fazem experimentos em adolescentes, principalmente mulheres e tal. Eu gosto também que eles apresentam o Will já, se eu não me engano no livro ele só vai aparecer no segundo livro, pelo que eu tava vendo. E eu gosto de apresentarem ele já aqui, porque se deixarem ele só pra segunda temporada, ia parecer que era apenas uma desculpa do roteiro. Então eles já vão traçar esse elo na primeira temporada, eu acho isso bem interessante. Apesar dele não ter tanto desenvolvimento, ainda assim é um personagem bastante interessante, eu queria ver até mais dele. Eu queria ver um pouco mais também do Azrael, do James McAvoy, até porque o McAvoy é muito bom ator. Ele fica muito tempo longe aqui na série, mas pelo menos a volta dele no final vai se justificar em um dos episódios mais tensos da série. Ainda assim, a série tem alguns problemas, até alguns problemas de roteiro, de narrativa, então ali no final do sexto pro sétimo episódio, vai acontecer uma coisa com a Lyra e ela de repente vai cair por coincidência em um lugar onde ela tinha que estar para fazer tal coisa que seria conveniente. Mas no geral, comprei demais toda a ideia do universo, comprei demais toda a ideia dos personagens, que são muito bem construídos, são muito bem desenvolvidos, tanto os mais mocinhos quanto os mais vilões, e até uma complexidade aqui que não tem tanto os vilões ou mocinhos. Em alguns momentos a série consegue ser mais adulta, até debater algumas questões, até a questão do Magisterium e a relação dele com a igreja, por exemplo. Então é uma série infantil, infanto-juvenil, com essa protagonista que é meio que a escolhida e tal, mas que consegue construir um universo próprio e que consegue ter muito mais qualidade do que a maioria das obras nesse tipo de gênero. Então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 8,5 para His Dark Materials, gostei bastante, recomendo também para quem gosta desse gênero, desse tipo de história, e além de tudo é uma série muito bonita visualmente, que tem uma qualidade e a gente vê um valor de produção muito grande. É HBO, a HBO sempre entrega conteúdo de qualidade, ou pelo menos quase sempre, né? Então por hoje é isso, se você gostou do vídeo já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aí embaixo o que você achou da série, se você já leu o livro, se tem alguma coisa que eu falei errado aqui porque eu não conheço o livro. Pode comentar aí embaixo que dá pra gente conversar tudo numa boa. Passa também no primeiro comentário pra ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é só aí, corta!